Fala pessoal, nessa videoaula aí nós vamos tratar de servidores e também da parte de deploy nos nossos três frameworks, tanto no Django, quanto no Express, quanto no Laravel. Vamos ver qual que é mais fácil, qual que é mais difícil, se tem diferença entre eles. E nós vamos ver isso aí agora. Desde já eu peço a você que se este vídeo estiver te ajudando, me ajude também se inscrevendo ainda no canal, deixando seu like e compartilhando esse vídeo, que isso me ajuda muito a manter o conteúdo gratuito. Beleza? Vamos lá então à nossa videoaula. Primeiramente, turma, se vocês vierem aqui no Google e fizerem uma pesquisa rápida sobre hospedagem em PHP, host de Node.js e host de Python, vocês vão observar que de longe as hospedagens de PHP superam as outras duas, ou seja, o Laravel tem muito mais servidores disponíveis para se trabalhar, porque ele trabalha em PHP, do que Node.js e o Django com Python ali. Então, nesse quesito de servidores, você vai ter servidores PHP mais baratos e em maior disponibilidade e quantidade disponível. Então, nesse ponto, o Laravel sai na frente. Isso porque, além do PHP ser uma linguagem mais antiga, né, mais consolidada no mercado, a gente tem mais aplicações, sites feitos em PHP do que nas outras linguagens. Então, no quesito servidores, você vai ver que o PHP vai sair na frente. O servidor mais conhecido aí, só falando um pouquinho, para aplicações com Express e com o Django, é o Heroku. Tá? O Heroku ele tem uma parte free, né, que tem algumas desvantagens, como ele entra em modo sleep, né, após algum tempo, mas ele é um servidor muito bom para a gente testar a aplicação, e caso você queira uma aplicação profissional também, ele é excelente. Então o Heroku ele é referência aí como servidor para aplicações. Primeiro passo então que você vai ter que fazer é fazer uma conta aqui no Heroku. Então você vai vir em Signup aqui e vai cadastrar os seus dados aqui. Como eu já tenho uma conta, eu vou acessar aqui com a minha conta. Assim que você acessar aqui a sua conta, você vai cair nessa tela, onde você vai criar seu primeiro aplicativo aqui. Você dá um nome para ele, vou colocar aqui Web Design em foco, e vou criar esse aplicativo. Assim que você cria o aplicativo, você vai ver aqui, ó, Deployment Method, onde você vai ter aqui os aplicativos que você precisa. Então você vai ter que baixar primeiramente o Heroku CLI aqui, ó. Então vou baixar aqui o Heroku CLI, basta clicar nesse linkzinho aqui. Como eu já tenho ele baixado aqui, ó, eu já vou instalar ele aqui. Então terminou de instalar, uma instalação padrão. O segundo software que a gente tem é o GitHub. Então vou baixar ele aqui, ó. Aqui na página do Git você já tem aqui o download. Vou clicar em baixar ele aqui e vou instalá-lo aqui também. Instalação padrão, assim como do Heroku, não tem nenhuma configuração especial aqui a se fazer. Eu já vou deixar baixado aqui também o MySQL Workbench, que é para a gente trabalhar com banco de dados de forma remota. Então você baixa ele aqui. Vamos instalar o MySQL Workbench aqui também, ó. Então finalizou aqui também. Então esses três softwares que a gente vai precisar para trabalhar com o deploy aqui no Heroku. Agora eu vou abrir o meu terminal. Vou até a página inicial, aqui o diretório inicial do nosso projeto, que é o Python, né? Lembrando que aqui, para a gente trabalhar certinho, a gente tem que ir na venv e dar um activate, né, para a gente trabalhar na máquina virtual. Depois vamos voltar à raiz aqui, que é o Python aqui, ó, CPython. Agora aqui, ó, ele vai ensinando passo a passo como fazer, ó. Então vou dar um Heroku login, jogo isso daqui. Ele vai redirecionar para a página, basta você clicar em login. Ele vai pedir o seu e-mail, você coloca seu e-mail e sua senha. No fim ele vai dar logado aqui, ó. Então já está logado, e aqui no sistema também veja que ele já está logado aqui também, ó. Agora aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Pip install, vamos instalar o Django Heroku, tá? Para a gente trabalhar com o Django e com o Heroku. Ele vai instalar as dependências. Instalado o Django Heroku, eu vou vir aqui no meu PyCharm, vou abrir o meu projeto, Settings, e aqui no alto eu vou importar, vou dar um import no meu Django Heroku, e no fim aqui da minha Settings, eu vou colocar o seguinte, ó.
Django Heroku.settings, e as settings que eu vou colocar aqui vai ser o locals, que é o local que eu estou trabalhando, para ele já buscar aqui esse local. Posteriormente, eu vou voltar aqui no meu terminal de comando e vou jogar um pip freeze, sinal de maior, requirements.txt. Esse aqui é um arquivo que é para o servidor, os requisitos para o servidor. Então ele já vai criar esse arquivo para mim, ó, requirements.txt. Se você vier aqui, veja que criou aqui, ó, e ele já cria todos os requisitos. No fim aqui nós vamos adicionar mais um requisito, que é o GU Unicorn igual a 20.0.4, que é a última versão do GU Unicorn aqui nesse momento. Fecho o requirements.txt. Posteriormente aqui na raiz do meu projeto eu vou criar um outro arquivo com o nome procfile sem extensão. Então vou basicamente só criar esse arquivo procfile aqui, e dentro desse arquivo procfile eu vou jogar o código app GU Unicorn, que a gente acabou de colocar ali nos requisitos, project.wsgi. Então tá aqui, ó, GU Unicorn project WSGI. Feito isso daqui, esses dois arquivos, vamos voltar aqui na nossa linha de comando e vamos iniciar aqui, ó, um git init. Ele inicia ali pra gente. Vamos dar um Heroku git remote -a. Vamos dar aqui, ó, web design em foco, que é o nome do projeto que a gente colocou lá. Agora a gente vai fazer um git add para adicionar todos os arquivos. Enviou todos os arquivos, a gente vai dar um git commit -m. Vamos colocar aqui primeiro envio. Qualquer coisa aqui que se você quiser. Vamos dar o próximo comando, é o git push Heroku master. Repara que no fim ele vai dar até a URL aqui já para a gente, mas a gente ainda tem que mandar o banco de dados. Então, no caso do MySQL, turma, é um pouquinho diferente. A gente já não vai dar um migrate direto aqui na linha de comando. O que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui no add-ons, vamos adicionar aqui primeiramente, vamos pesquisar aqui por ClearDB MySQL, vamos adicionar esse add-ons aqui na nossa conta, que aí ele já vai gerar para a gente o banco de dados, tudo certinho. E aí, assim que você criar esse ClearDB aqui, você vai vir aqui em Settings, Review Config Vars, e aqui tem os dados aqui já vindo do MySQL. Ó. Então vamos copiar isso aqui. Eu vou vir aqui nos meus Settings e vou jogar aqui. Ó. Essa primeira parte aqui é o usuário, então vou recortar isso daqui e vou jogar aqui no lugar de root. Essa segunda parte é a senha. Vem até o arroba aqui, ó, a senha. Vou jogar aqui em password. Depois do arroba eu tenho o servidor, então host aqui. E por fim eu tenho o banco de dados aqui, ó, depois da barra, a barra, né? E aí eu pego aqui o banco de dados. Não precisa desse reconnect true aqui. Vou jogar aqui no name aqui em cima. Aqui está tudo certinho agora. Vou salvar. Vou fazer novamente o procedimento, né? Git add ponto, git commit -m db e vou dar um git push Heroku master para enviar tudo para o ar. Enquanto ele envia para o ar, o que nós vamos fazer? Eu vou abrir aqui, ó, o nosso MySQL Workbench que a gente instalou no início da aula. Vou vir aqui no íconezinho mais, ó, e vou iniciar aqui. Aqui em cima eu vou dar um nome, por exemplo, Heroku DB, com o nome que você quiser. E aqui nós vamos colocar os dados. Ó. Primeiramente, o host. Então, basta você copiar o mesmo host aqui. Ó. Vou jogar aqui o host. A porta é 3306. Usuário. Vamos pegar aqui o nosso usuário, user. Vamos jogar ele aqui. Password, store in vault. Deixa eu pegar aqui o meu password. Vamos jogar ele aqui, ó. Dá um OK. E o default esquema, basta você pegar aqui também o name, ó, e jogar aqui também. Vamos testar a conexão. Pode clicar aqui em continue de toda forma, continue anyway. Vou dar um OK e vou clicar agora nesse Heroku DB aqui para ele já se conectar.
Então repare que aqui ele já conectou ao banco de dados lá do Heroku, já está conectado. O que a gente vai fazer agora? Lembra que a gente instalou o AMP Server, né? Então a gente está aqui no nosso phpMyAdmin, localhost phpMyAdmin. Vamos ir aqui no banco de dados do Django, né? E vamos exportar ele aqui, ó, como SQL. Então, ele exportou aqui para mim na área de trabalho, ó, o banco de dados. Se você clicar aqui e editar com PyCharm em cima dele, você vai ver que aqui nós temos o banco de dados. Então aqui esse banco de dados aqui no PyCharm, eu vou apagar toda essa parte de cima aqui, ó. Vou deletar isso tudo, iniciando aqui na primeira tabela, Drop Table. Lá no final também eu posso apagar essa partezinha aqui, ó. E aqui, turma, tem um detalhe que o Heroku não aceita, que é o DateTime. Se você pesquisar aqui por DateTime, ó, ele não aceita esse valor no DateTime. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o DateTime, vou apertar Ctrl Shift Alt J aqui no meu PyCharm para ele selecionar todos os DateTime e vou apagar esse 6 aqui, ó. Vai ficar dessa forma aqui, ó, só DateTime. Vou salvar. Beleza, meu arquivo já está ok. Vou vir aqui no meu MySQL Workbench, vou clicar nesse iconezinho, ó, abrir SQL Script. Vou selecionar esse arquivo na área de trabalho. Já vem todo o script aqui, ó. Agora basta eu vir aqui em executar, ó. Vou executar esse script, isso aqui já vai ser executado lá no servidor do Heroku. Repare aqui embaixo, ele vai gerando todos os comandos lá no servidor do Heroku. Ao fim aqui, se você clicar aqui com o botão direito, Refresh All, ele vai dar um refresh aqui em todas as tabelas. Isso aqui lá no servidor do Heroku. E aqui agora clicando em tabela, ó, a gente tem todas as tabelas aqui, ó. Clicar aqui em Select Row. E aqui tem os nomes que a gente já tinha colocado, ó, já vem os dados inseridos também. Então agora eu já tenho a minha tabela lá no servidor do Heroku. Agora eu só preciso fazer novamente aqui um git add para ele adicionar esses últimos dados. Vou dar um git commit -m banco de dados atualizado. E vou dar um git push Heroku master. Aqui no meu, turma, quando eu fui fazer o Heroku push master aqui, vocês vão ver que ele deu esse erro aqui, MySQL 1.3.13. Deu o erro do MySQL Client. Para resolver isso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter que dar um pip uninstall PyMySQL. Vamos ter que desinstalar o PyMySQL. Posteriormente eu vou ter que dar um pip freeze novamente maior requirements.txt. Isso porque, turma, o PyMySQL ele não roda bem no Heroku. Então vou ter que tirar o PyMySQL aqui do sistema. Aqui eu vou ter que vir em Settings e remover aqui também, ó, PyMySQL. E aqui no topo também eu vou ter que tirar o PyMySQL. Vou salvar, igual a 20.0.4, vou salvar, posso fechar. Então vocês vejam que o Django ele vai dando os problemas, né, na hora de enviar para o ar, que eu acho que é um problema aí no caso da avaliação de deploy do Django. Então nós já tivemos, são várias configurações que tem que ser feitas inicialmente, ainda dá problema com o módulo PyMySQL. Agora ele deu erro do MySQL Client. Então vou ter que entrar aqui nesse link. Aqui, turma, se você abrir o CMD, vocês vão ver aqui, ó, digitar Python, vocês vão ver a versão do Python 3.8 e o tipo de arquitetura que ele está utilizando, 32 bits. Então aqui você vai procurar o 3.8, ó, 32. Vou baixar esse arquivo. Baixou aqui. Vou jogar lá na raiz do meu projeto, jogar esse arquivo aqui, vou copiar o nome dele e vou dar um pip install e o nome do arquivo ali, ó, que eu acabei de baixar. O link desse arquivo eu vou deixar na nossa plataforma de ensino. Vamos tentar novamente aqui. Git commit -m MySQL client. Git push Heroku master. Então mais um erro aí no deploy do Django. Então aqui ao fim ele vai dar o URL, basta a gente copiar essa URL aqui, ó. Então enfim a gente consegue aqui os dados vindos lá do banco de dados na nossa aplicação na URL contato aqui online. Então a gente conseguiu fazer o deploy. Eu achei bastante complicado o deploy utilizando aí o Heroku, né,
no caso do Django. Então acho que no quesito deploy, o Django realmente ele fica devendo aí. Inclusive o PyMySQL funciona normalmente no localhost, e quando a gente faz o deploy, a gente tem que desinstalar ele porque ele não funciona bem no Heroku, ou seja, um problema aí na hora de fazer o deploy. Vamos ver nos outros frameworks como funciona aí. Vamos partir então agora para o deploy aqui no Node, né, com o Express. Então já estou aqui na pasta inicial do Node, vou vir aqui no Heroku, vou criar uma nova aplicação, criar o Web Design em Foco 2. Já vamos vir aqui em Overview e já criar o add-on aqui, que é o ClearDB, afinal a gente vai trabalhar com MySQL aqui também, né? Vamos vir aqui em Settings, Review Config Vars, para a gente pegar os dados do MySQL. Vou copiar esse comando aqui. E aqui dentro do nosso app.js eu vou jogar aqui o comando. Então a gente lembra que o primeiro dado aqui até o 2 pontos é o usuário. Vou jogar aqui em User. Depois dos 2 pontos até o arroba é a senha. Então vou jogar o password aqui. Aqui é o servidor até a barra. Vou jogar aqui ao lugar do localhost, e depois até o ponto de interrogação é o nosso DB. Vamos jogar aqui em database. Então agora eu já configurei aqui a nossa conexão pool com os dados do servidor Heroku. Agora aqui ainda no app.js eu vou descer até o fim aqui e vou criar uma variável port que vai receber proxies.env.port ou 3000. E aqui, ao invés de eu setar 3000, eu vou colocar port. Isso porque, quando a gente trabalha com o Heroku, ele lança a porta que o servidor decidir lá. Então, dessa forma aqui, a gente deixa que o Heroku decida, ou caso a 3000 esteja disponível, que é o caso do localhost, ele vai setar 3000 aqui, tá bom? Então, dessa forma aqui, a gente não tem conflito de portas com o servidor Heroku. Vamos vir agora aqui no nosso package.json, e aqui em scripts, a gente vai dar uma vírgula aqui, e vamos iniciar aqui o script start. Dentro do start nós vamos rodar o comando node app.js. Isso aqui é para o Heroku entender o comando que ele vai executar ao iniciar, ou seja, vai executar o node app.js. Vamos vir aqui agora, Heroku login, lembrando que a gente já instalou o Heroku CLI no início dessa aula, né? Então a gente já tem o Heroku CLI, vamos iniciar aqui com login agora. Aqui nós vamos seguir a documentação iniciando com o git init. Então vamos dar aqui um git init. Posteriormente nós vamos chamar o Heroku git remote web design foco 2. Vamos dar um git add ponto. Vamos dar um git commit -m primeiro upload. E vamos dar um git push Heroku master. Ele vai fazer o envio dos arquivos para o A. Aqui ele fez o envio dos arquivos para o A, agora a gente precisa mandar o banco de dados, né? Então vou abrir aqui o meu MySQL Workbench, vamos editar essa conexão que a gente já fez no início da aula. Aqui o hostname já é o mesmo hostname que a gente tem aqui, o usuário, vamos jogar aqui, ó, user, password, vamos colocar ele aqui, password, ok, e o default esquema vai ser esse daqui, ó. Então vamos jogar ele aqui também. Lembrando que a gente pegou isso lá no site do Heroku, né? Review config vars. Pegamos todos esses dados aí no início da aula e já lançamos ali. Dá um close aqui. Vamos conectar. Vou abrir aqui agora novamente o nosso localhost /phpMyAdmin. Entrar aqui com root sem senha. Vamos pegar agora o banco do Express aqui, ó. Vou exportar esse banco, SQL. Vou salvar na área de trabalho. Vamos abrir esse SQL, pegar aqui na área de trabalho e vamos executar ele aqui, ó. Executou, a gente pode vir aqui e dar um refresh all, ele vai dar um refresh nas tabelas aqui pra gente. Se você vier aqui agora, você vai ver que tem a tabela app person, que a gente criou lá no Heroku. Vamos selecionar as rows dela e já está aqui, ó, Thiago e Raimundo. Então o banco de dados já está no ar também. A URL que ele gerou para a gente foi essa daqui, ó. Então a gente jogando a URL aqui /contato, ele já vai abrir aqui para mim, ó, Raimunda e 50. Então ele já está buscando lá do banco de dados no Node.js. Então o Express você veja que é um deploy muito mais simples que eu encontrei no Django, né?
aqui utilizando o Heroku. Não tem que criar arquivo Procfile, não tem que criar requirements.txt, não deu nenhum erro também, né, pessoal? Então, em comparação com o Django, eu achei muito mais simples o deploy com o Express. Vamos partir agora, turma, aqui para o deploy com Laravel. Eu já estou aqui na pasta inicial do Laravel, vou acessar o meu phpMyAdmin e vamos exportar o banco de dados do Laravel aqui, ó. Exportar ele como SQL. Nós vamos vir aqui criar um app, que vai ser o Web Design em Foco 3. Criei esse app, já vamos vir aqui em Overview, adicionar o nosso add-on ClearDB, né, para a gente ter acesso ao banco de dados. Ele criou aqui para a gente, vamos em Settings, ele já criou a nossa variável ambiente aqui do ClearDB, vamos copiar ela aqui, ó. Aqui dentro de config nós vamos ter que mexer em dois arquivos, no app.php e no database.php. Aqui no database eu vou jogar aqui, ó, os dados do banco de dados, vamos pegar aqui o usuário. Nós vamos fazer agora a nossa conexão aqui com o nosso Workbench, então vou digitar a conexão aqui. Aqui dentro já está o servidor, vamos pegar aqui, ó, o nosso database, vamos jogar aqui o database, vamos pegar aqui também o username, vamos jogar aqui o username e o password, vamos pegar aqui também o password. Vamos jogar aqui, ok, testar a conexão. Tudo ok, close, vamos conectar agora. Mesmo procedimento que a gente fez tanto para o Django, né, quanto para o Express, nós estamos fazendo aqui agora importando a base de dados do Laravel. Aqui nós vamos abrir o nosso arquivo SQL, Laravel. Aqui, turma, lá no final desse arquivo, a gente tem aqui, ó, name, e-mail, password com 255 caracteres, nós vamos mudar para 190 para não dar nenhum tipo de erro. Vou colocar aqui para 190 porque ele está trabalhando com o TF8MB4 e aí tem uma restrição a essa quantidade de caracteres. Vou executar aqui agora, ó. Vindo aqui agora e dando um refresh all, as tabelas já estão lá no meu banco de dados. A person aqui, por exemplo, ó, select rows, eu tenho aqui a Raimundo e o Juvencio. Voltando aqui agora, então nosso banco de dados já está configuradinho. Aqui no app, turma, a gente vai começar aqui por cima. O nome a gente pode deixar Laravel. Vamos colocar aqui como production, né, produção. App debug, vamos colocar true só para a gente ver o que está acontecendo. Aqui na URL, se você vier aqui na sua aplicação que você criou e vier aqui em settings, ó, ele tem um URL aqui. Então vou copiar essa URL, vou jogar ela aqui, sem esse espaço inicial. Então tá aqui a URL. Aqui mais abaixo, turma, a gente vai precisar também da app key. Então aqui a gente vai iniciar com o git init. Aqui, ó, na nossa documentação a gente vai usar o remote web design foco 3, criar uma nova key. A gente vai fazer o seguinte, ó, copiar aqui. Vamos jogar aqui, ó, para ele gerar uma nova key para a gente. Vou copiar esse dado aqui. E aqui no nosso config eu vou apagar isso daqui e vou colocar, entre aspas, a nossa key gerada lá no terminal. Então tá aqui a nossa key, o resto aqui se mantém constante. Então a gente mexeu no arquivo app e no arquivo database aqui do nosso sistema. Aqui na raiz do nosso projeto nós vamos criar um arquivo procfile. O arquivo procfile vai receber o seguinte código: public. Isso aqui é para direcionar para o arquivo public do Laravel, onde estão os arquivos, né, da nossa aplicação. Então ele vai mandar para o public. Então esse arquivo procfile aqui também. Então nós viemos aqui em config, mexemos no app e no database e criamos o arquivo procfile aqui por fim. Agora vamos ir aqui, git add ponto para adicionar todos os arquivos, git commit -m laravel upload. Vamos dar um git push Heroku master. Instalou todas as dependências aqui, eu vou copiar o URL agora. Vamos jogar aqui a URL, /contato. E aí, ó, já está buscando a Raimunda para mim. Então já está aqui no Heroku também, que é justamente essa Raimunda aqui, ó, de ID 1. Então vindo aqui para o nosso comparativo entre frameworks, pessoal, a gente utilizou
o MySQL para todos os frameworks, né, para manter o padrão, e utilizamos o Heroku também para fazer o deploy de todos, também para a gente ter um comparativo igualitário. Então, no caso do Django, eu tive muita dificuldade para fazer o deploy. Ele deu um erro no módulo PyMySQL, que funciona local, mas quando você manda para o Heroku ele não funciona de forma alguma, dá erro de versão. Eu tive que criar o arquivo requirements.txt, né, adicionando o Unicorn lá, que também é um pouco chato. E tive que criar também o arquivo procfile, ou seja, são várias configuraçõezinhas, dá erro aqui, dá erro ali. Então Django, realmente eu tive muita dificuldade para fazer o deploy nele. Então vou colocar nota 6 para o Django no quesito deploy. O Laravel, a gente tem que criar o arquivo procfile, mexer no arquivo database e no arquivo app, né, .php. Então a gente tem um pouquinho ali de algumas configurações, não é tão fácil, então vou dar nota 9 no quesito deploy para o Laravel. Já no caso do Express, foi o mais simples de fazer o deploy, não precisei criar arquivo procfile, nem requirements.txt, nem nenhum outro arquivo novo. Precisei apenas setar os dados do banco de dados ali no arquivo app.js e também de rodar o comando ali no script do package.json, né, que é o node app.js. Fora isso, foi um deploy muito simplificado e por isso o Express ganha nesse quesito com nota 10, tá bom? Então aí ficou o Django com nota 6, com várias complicações e erros para fazer um deploy do sistema com MySQL, o Laravel com 9, porque tem algumas configurações que você tem que fazer e criar o arquivo procfile, e o Express, o mais simplificado de se fazer o deploy, eu dou nota 10 para ele. Por hoje é só, sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.